Jim Lee, né, um dos maiores artistas de quadrinhos de todos os tempos, anda muito preocupado com a inteligência artificial. Vamos dar uma olhada para ver o que ele tem a dizer sobre isso. Jim Lee, cara, ele tudo bem, as pessoas criticam, tem pessoas que não gostam tanto do traço dele, mas eu vou traçar uma régua aqui, viu, Creed? Tem alguns artistas, Creed, que você, mesmo você não se afeiçoando muito, você tem que admitir que eles significaram muito para a indústria, né? O Jim Lee, ele tá vivo ainda, ele atualmente ele é o chefe ali da parte de quadrinhos dentro da DC Comics, e ele já é uma lenda. Se ele não tivesse vivo, esse cara ia ser cultuado como um deus, tá? Como ele tá vivo ainda, isso é a diferença. Eu não sei se ele é tão bom, tem outro cara que é melhor e tudo mais, mas a gente tem que admitir que ele, assim, foi uma divisão de águas, assim, dentro do universo das HQs. Muito copiado, né? Inspirou toda uma geração. Então, até hoje, tudo que esse cara traz, tudo que ele fala, é tido tem muito peso, né? Ele tem muita importância até hoje. E aí ele veio a público recentemente, numa entrevista, para falar que ele anda preocupado com a inteligência artificial dentro das histórias em quadrinhos, né? Eu e o Creed aqui, a gente tem abordado em alguns programas aqui o quanto isso tem impactado a indústria dos quadrinhos, né? Alguns autores estão começando a se utilizar disso, outros estão lutando para evitar isso. Então um assunto que vai ficar cada vez mais em voga. E é importante a gente trazer aqui, né, Creed? Você acha que esse medo do Jim Lee é um medo palpável, né? Ele chega a comentar que ele tem medo disso acabar com a motivação dos novos artistas. Eu acho que a motivação de artistas em si não, né? Mas o que acontece é que se houver uma política empresarial que prefira, né, as IAs, realmente isso pode afastar a própria galera que faz os quadrinhos disso, né? Agora, eu acho que parte da arte do quadrinho envolve justamente o desenho das pessoas. Então, acho muito difícil você, no mundo dos quadrinhos, aderir totalmente. Acho que pode ter experimentações, brincadeiras, do mesmo jeito que a galera experimentou no passado com colagem, cópias e xerox em cima de desenhos, né? O John Byrne brincou com isso, o Dave McKean brincou com as colagens nas capas. A galera pode brincar com a IA. Eu acho que nos quadrinhos em si, não. Eu acho que o risco é muito maior em outras áreas criativas, com a galera que faz storyboard. Hoje você precisa contratar um cara que faz storyboard, dependendo de como você usa a IA, você manda a IA fazer, com o ângulo que você quiser, né? Ou também a criação dos monstros, dos figurinos e tudo mais. Então, realmente eu acho que é uma preocupação um pouco vã, a princípio. Mas as novas gerações, a gente vê que elas não são muito preocupadas com a produção do conteúdo em si. Eu vejo uma geração que é assim, eu quero o conteúdo. Como ele foi feito, se é verossímil, se é técnico, parece que não é muita preocupação da galera de hoje, da molecadinha. Então, dependendo de como for, realmente as IAs substituindo a molecada, não tá nem tchum, né? O importante para eles é o que vai ser apresentado em si. Vamos ver, é uma mudança de geração tecnológica, né? Você sabe que isso que você comentou por último, para mim é o grande problema, Creed. O fato dessa geração não se preocupar como foi feito acaba inutilizando assim, a produção desses artistas, né? Porque se não interessa como foi feito, não interessa quem tá por trás, né? Não interessa se é o Frank Miller, se é o Mike Mignola, se o resultado no final for o que a galera quer ver. Isso eu acho que preocupou o Jim Lee, eu confesso que me preocupa um pouquinho. Tem uma parte dessa entrevista que ele comenta até alguns pontos fortes, e é legal que a gente vê a visão dele para outros artistas, Creed. Olha que legal. Ele fala assim, ó, por exemplo, o Frank Miller sempre teve um ponto forte a narrativa, e como ele compunha a paginação, como notas musicais. John Byrne é legal como ele representava a forma humana. Mike Mignola, a forma como ele usava sombras. E eu tentei pegar elementos diferentes de artistas e sintetizá-los como se fosse algo que eu pudesse chamar de meu. E aí ele fala que, vendo a IA fazendo tudo isso, né, ele tem medo dos artistas por trás disso não serem vistos, não serem reconhecidos, né, pelo fato de que a IA, tudo bem, hoje a IA tá meio zoada, né, tem algumas coisas que você percebe que não foi feito por humano, né, principalmente se tiver questão de narrativa, aí não tem como mesmo, essa parte a IA ainda não consegue, tem alguns quadrinhos saindo aí, e quando você dá uma olhada, você vê assim, tipo, tá estranho, sabe, mas isso aqui veio antes disso, quando é uma arte só, uma capa, alguma coisa assim,
dá para enganar muita gente já, só com esse nível que tá. E a gente sabe que a coisa vai ficar cada vez mais perfeita, mais tecnológica, né? Então, eu divido um pouquinho do medo dele, eu tenho um pouquinho de medo de esquecerem de artistas. Eu, como um cara que gosta muito da arte, eu fico triste em saber que o que eu faço pode ser substituído com o aperto de um botão, né? Então eu torço que as leis não permitam isso. Eu acho, viu, Márcio, que vai ser muito mais fácil, por exemplo, para os caras que escrevem usar IA do que a arte. Porque, veja, a preocupação do Jim Lee é uma preocupação com um aspecto técnico. E veja, vamos supor, para produzir um carro. Tanto faz se é um ser humano produzindo o carro ou não, no sentido técnico da coisa. Porque saindo um carro que ande e funcione, perfeito, certo? Agora, a arte envolve o brilho de ter um ser humano por trás da produção artística. Então, eu acho muito difícil o desenho em si pegar no quadrinho assim, eu vou fazer quadrinho só com IA e vai virar um sucesso. Não. Agora, o roteiro, o cara pode forjar. Entendeu? Então, ele pode criar, cria uma história para mim assim, assim, assado. E aí um monte de oportunistas, que é o antigo papel do escritor fantasma, que já era muito criticado, né? Você contrata alguém para escrever para você. Agora você usa IA. Então eu acho que no roteiro é mais fácil. Em termos de desenho, eu acho que nesse momento não é uma preocupação minha, não. Eu acho que não substitui. Cara, e você sabe que, olha, Creed, a gente não tem tempo, infelizmente, para entrar tão dentro de alguns assuntos, né? Mas, como a gente comentou antes, aí no caso do Stephen King, né, e do Alan Moore, talvez as editoras de hoje estejam criando a própria cobra para morder eles depois. Porque está tendo um movimento muito claro nos histórias em quadrinhos para apagar os artistas. Olha, eles já estão fazendo antes da IA, antes da população da IA, da popularidade da IA. Por quê? Eles perceberam que quando, por exemplo, quando um artista fica 12 meses numa edição, né, 12 edições, dá tempo das pessoas se afeiçoarem por ele e começarem a gostar daquele artista. O que as editoras fazem hoje em dia? As editoras grandes como a Marvel e a DC. Eles estão deixando os artistas menos de 6 meses e já trocam de revista muito rápido. Quando as pessoas começam a falar sobre esse artista, a pessoa não sabe mais onde o artista está. Esse artista tem dificuldade de aprender a trabalhar com outro personagem, e quando as pessoas vão se afeiçoando por ele dentro de outro personagem, eles mudam de novo. Para eles não criarem super artistas e depois tem que pagar mais, né? Para esses artistas saírem da editora deles, né? Então eles ficam minando a fama desses artistas. Só que talvez esse movimento que eles estão fazendo, de fazer a galera não se preocupar com quem está desenhando, um dia se voltem contra eles através da própria IA. Triste, né? Mas pode acontecer. Então. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!